Massa, grande Yuri. Yuri, eu vi uma foto um dia desse, cara. Você com o Verdun, você pequenininho lá. Que foto é aquela? Conta aí. Então, cara, eu conheço o Verdun já tem muito tempo, porque a academia que eu comecei a treinar jiu-jitsu, o meu professor na época, o Maurição, ele, na verdade, ele faleceu e tal, ele era o dono daquela marca Hunter Fightwear, e ele era o Sim. treinador do Fabrício também. Ele era o professor do Ah, Fabrício na época do Márcio Corleta, era a uhum. galera toda do mesmo time. Então, conheci o Verdun assim, ele era o cara do time na época, e eu era só uma criança que tinha um sonho, né, de Uhum. um dia viver do jiu-jitsu, viver das artes marciais, enfim. Ele sempre foi um exemplo, assim, pô, muito grande, assim, além de um exemplo como atleta, como pessoa, assim, é um cara fenomenal. Todo mundo que tem a oportunidade de conhecer o Fabrício, pô, com certeza vai falar a mesma coisa. Que massa, cara, que massa. E nessa época que você treinava com ele lá, tinha mais alguém que tá lutando hoje aí, que tá nas cabeças também, nessa época, não? Então, cara, na época tinha, né, nesse time aí que era, cara, na época era Winner Betting, eu acho o nome do time na época, que era o Maurição e o Silvio Betting, que era o dono da equipe. Aí tinha o Mário Reis, tinha o Corleta, tinha o Verdun. Eles eram os caras que, né, eram os caras da equipe quando eu era Entendi, moleque, né? Aí depois entendi. que meu professor faleceu quando eu tinha 16 anos, eu fui para treinar com o Ricardo Vieira, que na época era Brasa, e acabou Sim, virando checkmate, entendeu? certo. Mas, cara, na época que eu, tipo assim, de juvenil, tem muita galera que eu lembro que, pô, competia, que hoje em dia, pô, também tá mandando bem. Por exemplo, o Bochecha é da mesma época de juvenil do que eu, mas não era do meu time, assim, a gente passou a ser do mesmo time depois, acho que da Aham. faixa roxa e tal, mas é da mesma época de competição, assim, juvenil e tal, ele competia. E tinha muita gente dura que parou, né, cara? Tem um time de moleque que Sempre chegavam na tem. final e tal e acabaram, tipo, escolhendo outras profissões, né? Sei lá, a vida mesmo acontece, a pessoa tem que Sim, acaba, né, mudando de no trajetória. caminho, né?